Agora vamos começar a falar sobre estudos de sexo e gênero. Como é que a antropologia olha para essa questão, né? Vamos começar diferenciando o sexo como a diferença fisiológica entre os corpos, né? Feminino e masculino, um tem o sistema reprodutivo, o outro não, e o gênero como a construção social que se faz sobre essa diferença fisiológica. Então existe uma diferença fisiológica que é orgânica, que é biológica, enfim, e a construção social que se faz sobre essa diferença. Então, por aí a gente já começa a entender que para a antropologia o gênero é construído socialmente. O que é ser mulher, o que é ser homem é construído socialmente, culturalmente. Não vem não vem no DNA, tá bom? Vem o corpo, não o que se entende por, né? Então, uma das precursoras que impulsionaram os estudos de gênero foi a Simone de Beauvoir, que nasceu em 1908 e faleceu em 1986, que escreveu em 1949 o livro Segundo Sexo, muito famoso, e através desse livro ela tenta explicar o porquê da inferioridade da mulher, já partindo do pressuposto que existe a consideração da mulher como um ser inferior, né? Depois outras pesquisadoras, como Sherry Otner e Michele Rosaldo, que escreveu Mulher, Cultura e Sociedade em 74, que analisa a ligação da mulher com a questão da natureza, né, por conta da concepção, e em decorrência disso, o fato de ser considerada inferior ao homem, que é ligado, digamos, à cultura, né, que era o mundo do trabalho, né? O homem, a mulher ligada à natureza por conta de ser mãe, né, e o nascer com essa, digamos, com essa missão, né, social, enfim, e o homem mais ligado à questão da cultura. Então são estudiosas feministas, né, que começaram a trabalhar em cima desses conceitos. E os principais conceitos do que é chamado dessa primeira fase dos estudos de gênero dentro da antropologia era então o quê? Que existia uma hegemonia da dominação masculina. O que quer dizer isso? Que praticamente todas as sociedades humanas tinham a consideração do homem como o ser dominante, da mulher como o ser inferior, o ser dominado, tá? Então, para essas pesquisadoras, as sociedades humanas funcionavam dentro desse aspecto, né? E que as mulheres, em geral, nas sociedades humanas, constituíam os chamados grupos mudos, ou seja, quem tinha o poder de se tornar público, né, de falar em público, de guiar, de conduzir, de dirigir, enfim, era o homem e não a mulher, né? E mesmo quando as mulheres pesquisadas, elas falavam por si mesmas, dentro desses estudos, dessa primeira fase, a fala dessa mulher era tomada já como dominada pelo discurso masculino. O que quer dizer isso? Quer dizer que as próprias estudiosas já iam a campo estudar outras sociedades com esse olhar, de que elas estavam sendo dominadas pelo homem, tá? Numa segunda fase, que vem lá principalmente com os estudos da Mary Streeton, sobre a cultura nativa na Melanésia, né, trazendo uma nova perspectiva, né, quebrando essa ideia da universalidade da dominação masculina. Então essa ideia ela deixou de ser central, abrindo espaço para quê? Acompanha lá naquelas escolas antropológicas. Então a gente já começa a olhar a lógica da própria cultura em si, e não mais com esse olhar do europeu sobre aquela cultura diferenciada. Então abrindo um espaço aí para uma abordagem que a gente chama de culturalista, ou seja, de dar valor à lógica daquela cultura.
Então as sociedades começam a falar mais por si mesmas. O que que é o gênero para mim? O que que é ser mulher para mim? O que que é ser homem para mim? Né? Procurando desmistificar nessa naturalidade, natureza das relações de gênero, né? E mostrar que a fisiologia humana ela não define as construções das relações sociais entre o gênero. É a experiência daquela sociedade, é a busca daquela sociedade, é a eleição daquela sociedade, o que é importante para ela ou não, que vai direcionar a construção de gênero, ou seja, o que é ser homem, o que é ser mulher. E os principais pressupostos, então, começaram a ser questionados, principalmente essa associação da mulher com a natureza, por conta da maternidade, que acaba também sendo utilizada para explicar a inferioridade social da mulher. Então vamos entender que era um tempo em que as mulheres em geral não ocupavam o mercado de trabalho, era mais complicado, não se formavam nas faculdades, enfim, a todos os cargos públicos ou de alguma autoridade era em geral ocupado por homens, né? Então, aí que se começou, né, o movimento feminista, e esse movimento, claro, dentro da nossa sociedade, começou a questionar isso, e essas estudiosas que eram desses movimentos levaram esse olhar na primeira fase para outros grupos sociais. Aí vem uma segunda fase em que isso começou a ser questionado. Será que as outras sociedades são iguais às nossas mesmo? Não é porque nós somos submissas aos homens que outras mulheres e outras culturas também serão. Vamos dar uma relativização aí nesse olhar, né? Não podemos ir com esse impregnado dessa ideia para uma outra cultura. E nesse campo, então, questionando essa ideia do trabalho entendido, né? Se você entendia o trabalho exterior à casa como o transformador da realidade, né? Ou seja, o criador da cultura, que era coisa de homem, né? E o que ficar em casa no âmbito da intimidade, enfim, do privado, né? Era coisa de mulher, onde ela ficava cuidando dos filhos, que era digamos, o seu destino natural, né? E claro que economicamente tratava-se de um tempo em que o homem atuava como mantenedor, né, das famílias, né? Eu até lembrei a vocês na aula, e estou lembrando de novo, né, eu dei uma pincelada sobre essa questão de gênero, e usei como exemplo uma frase que eu li num ônibus há alguns anos atrás, na época do Dia das Mulheres, né? Estava escrito lá porque a mulher também é ser humana. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, nós estamos no século XXI e a gente tem que dizer que mulher também é ser humano, né? Mas tanto que essa ideia é impregnada, né, da mulher ligada à natureza. Então, como eu já mais ou menos expliquei, né, essa oposição natureza e cultura, ela também leva a uma outra dicotomia do homem ligado à esfera pública, a mulher ligada à esfera privada, que é a casa. E o lar classificado como uma depensão da periferia da cultura, que seria então menos humana, porque toda a transformação econômica, social, se faria então fora da casa. Então todos esses conceitos depois, isso seria da primeira fase, foi sendo discutido, né, que foi algo que levou muitos estudiosos a se debruçarem a outras etnias para entender como é que funcionava, e que foi também tema da minha pesquisa entre os Apinagé. A teoria, então, baseada nessa concepção biológica, ligava a mulher natureza como coisa instintiva e instável, né? E que justificava, então, a exclusão da mulher do domínio político, já que ela não tinha essa estabilidade emocional, digamos assim, porque ela lida mais com instinto, né, para ter essa autoridade política e pública. E a Simone de Beauvoir, que era lá da primeira fase, associa a criação tecnológica à criatividade
masculina, mas elas diziam sim, que era o pensamento das feministas. Os homens podem trabalhar e criar socialmente porque eles estão isentos da pesada carga da gestação e do parto, né? Eles estariam mais livres para se dedicar ao projeto social, cultural, humano de transcender a sua condição natural, ou seja, de construir cultura. Isso foi uma discussão ampla da nossa sociedade dentro dos movimentos feministas, né? E que acabou, mais uma vez, aí explicando para vocês, acabou influenciando o olhar das nossas estudiosas num primeiro momento sobre outras etnias, outros grupos humanos, né? Mas aí, nessa segunda fase, as autoras nos mostraram que não se trata de negar que existe essa dicotomia. Obviamente, ela existe, mas que ela não pode ser utilizada como uma explicação teórica para a inferioridade da mulher, né? Porque, nesse caso, você acaba naturalizando, né, essa inferioridade, né? E, enfim, o que precisa resgatar essa reflexão e saber como é que você age dentro dessa realidade para mudá-la, né? E que você encarando como uma construção social, você sabe que ela é passível de mudança, tanto que existe até hoje muitos movimentos a respeito da condição feminina aí na sociedade. Então você tinha aqui, o que era urgente então no momento? Na nossa sociedade, era resgatar o ponto de vista da mulher enquanto ator social e, do ponto de vista antropológico, não levar esse olhar para a investigação de outras sociedades e, quem sabe, até aprender com elas como é que se fazia, como é que se faz em outras sociedades diferentes da nossa. Como eu falei para vocês, né, eu sempre trago esse exemplo que eu tenho mais perto, né, que é a pesquisa que eu fiz entre os Apinagé, que a gente vê aí a passagem de uma fase para outra. Então, um antropólogo muito conhecido no Brasil, chamado Roberto da Mata, nos anos 70, estudou o mesmo grupo social que eu estudei, e ele usou essa perspectiva da primeira fase dos estudos feministas, né, para entender aquela sociedade. Então, ele colocou lá a mulher no domínio da casa, do privado, né, da gestação, do parto, do cuidado com os filhos, da parte periférica, né, ligada à natureza, ao campo do selvagem, e o homem, a parte cultural, que é o centro e as atividades externas. Aí, no meu trabalho, que vai lá depois de 99, que eu comecei a trabalhar lá, já venho com essa segunda visão. Então, mostrar que a mulher não ficava presa ao domínio doméstico. Pelo contrário, né, as mulheres Apinagé participam muito ativamente das decisões políticas, embora elas, na época que eu fui, elas não tinham ainda cargo, depois de mais um tempo elas começaram a ter cargos políticos, né, e hoje elas têm cargo de chefia em muitas aldeias. Então não existia, mas na época o antropólogo estava imbuído dessa primeira visão, né? Ou seja, que o domínio doméstico não está, então, preso, né, ao campo do natural ou do selvagem. Pelo contrário, o domínio doméstico, a casa, as relações privadas, elas fazem parte do mundo político também, não existe essa separação, né? Não é porque é a casa que está fora do domínio cultural, não. A casa faz parte da cultura. As relações privadas, elas fazem parte da cultura, elas são também constituídas socialmente, culturalmente, através da experiência histórica daquela sociedade, não é através da sua natureza, né? Nada que diz respeito ao ser humano é natural. Tudo que diz respeito ao comportamento humano, ele é construído socialmente, historicamente, ele é fruto de um aprendizado. Então, nós não nascemos humanos, né? Nós nos tornamos humanos. Através do quê? Do processo de aprendizado, que
é uma coisa que o ser humano nasce potencialmente. Então, nós nascemos com as potencialidades a serem desenvolvidas. Vai depender do nosso processo de aprendizado e de toda a bagagem cultural que nós vivemos, né, até nos constituirmos ou constituirmos nossa própria identidade. Então, voltando ali para uma definição, né, eu vou recorrer a duas autoras, a Rosalba e Collier, de 1982, e elas dizem assim: o gênero é um aspecto da personalidade social do indivíduo, um aspecto da personalidade social do indivíduo, construída a partir de certos constrangimentos culturais, políticos e econômicos que estão na base da constituição das relações sociais, ok? Então, ela é imbuída dessa experiência social daquele determinado grupo, para determinar o que você deve ser ou deve fazer enquanto homem, enquanto mulher. E aí os estudos de gêneros mostraram, principalmente, que a diferença fisiológica não determina as relações de gênero. A diferença, e é bem polêmico, porque dentro dessa teoria a gente aprende que a diferença fisiológica não cria nem o desejo natural do homem pela mulher, nem da mulher pelo homem. Isso é criado socialmente, né? A sociedade elege isso como seu valor maior, ou sua preferência, enfim. Né? E toda a sociedade vai o quê? Constranger os seus membros a agir dessa forma. Tanto é que quando você sai, né, você começa a discutir isso, às vezes até pessoas que ocupam cargos públicos, políticos, de autoridade, acabam ficando com medo, né, de que essas falas influenciem as escolhas e as condições sexuais das pessoas. Então, se isso não fosse construído socialmente, as pessoas não teriam tanto medo, se fosse assim natural, né? Determinado naturalmente, a gente não teria medo. Então, as pessoas têm medo porque vai contra os padrões sociais que elas acreditam e que faz... É melhor você dizer que é natural, porque assim, quem sabe, ninguém discute, né? Mas não pelos estudos antropológicos, essa diferença ela não determina nada com relação à questão de gênero, ok? Então, e o que nós buscamos hoje, né? Que a determinação naturalista, ela pressupõe que a sexualidade, a partir de uma diferença fisiológica, ela gera preconceito e ela gera intolerância social. Então, você marcar a diferença fisiológica como um determinante para o comportamento de gênero, ela gera toda uma gama de comportamentos preconceituosos, de intolerância social, de violência, de tantas coisas que a gente vê aí até hoje, né? Tanto no que se diz, no que se acredita sobre condição da mulher ou do homem, a gente vê aí a violência contra a mulher crescendo, como a questão da homossexualidade ou da transexualidade e outras questões ligadas à sexualidade, sempre vista como um desvio, uma patologia ou algo que inferioriza o outro ser humano. Então, esse tipo de visão acaba embaçando a concepção social e acaba criando violências, comportamentos preconceituosos e vários conflitos sociais. Mas é importante que nós tenhamos essa clareza que, do ponto de vista científico, né, a diferença fisiológica não cria a questão de gênero, que isso é criado e construído socialmente, ok, gente? Espero que essa explicação tenha auxiliado aí o entendimento de vocês e a gente vai trabalhar mais com esse tema. Provavelmente eu mande aí algum trabalho, algum exercício, alguma coisa para que a gente possa, que vocês possam se debruçar um pouco mais sobre essa questão aí, que é tão importante dentro da antropologia, ok? Então, abraço a todos e que estejamos todos bem daqui um pouco de tempo e todos juntos novamente, ok? Boa noite, pessoal!